Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Daniel de Filosofia, aqui deste projeto Estudaê, que é um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação do Estado, na plataforma Gonçalves Dias, beleza? Pessoal, para vocês que não me conhecem, tá? Mais uma vez, eu sou o professor Marcos Daniel de Filosofia. Nós estamos aqui na na segunda série do ensino médio e essa é a nossa primeira aula, correto? Então, sejam todos bem-vindos, né? Aqui é uma oportunidade de vocês acessarem todos os conteúdos do ensino médio de maneira bastante flexível, tá bom? Então, aqui é um suporte tanto para a escola de vocês, né? Como material complementar, também vai ser útil se vocês anotarem para o vestibular. Beleza, pessoal? Então, pessoal, estamos aqui na primeira aula da segunda série e o tema da nossa aula de hoje é um tema histórico, tá bom? No primeiro ano, no ano passado, estudamos ali as características do pensamento filosófico lá na antiguidade, né, na modernidade e na contemporaneidade. E pulamos ali uma etapa importante da filosofia, que é a Idade Média, a filosofia medieval. E na aula de hoje, né, é uma preparação para a gente chegar lá, para a gente chegar na filosofia da Idade Média. Então, hoje nós teremos aqui a oportunidade de recapitular, né? Vocês estão começando agora, né, o segundo ano letivo de vocês do ensino médio. Então, hoje a nossa tarefa é relembrar ali alguns aspectos da filosofia grega, da antiguidade, né? E vamos focar na transição para a filosofia medieval, da filosofia grega, antiga, para a filosofia medieval. Esse é o tema da nossa aula de hoje, beleza? Então, pessoal, filosofia antiga, né? A gente trabalha isso lá no primeiro ano, mas, né, vamos recapitular para não chegarmos de cara lá na Idade Média e saber onde a gente não lembra de onde a gente está vindo. Como estudamos lá no ano passado, a gente estudou a filosofia antiga, né? Nós vimos que a filosofia antiga ela tem três grandes períodos. O período arcaico, que é esse período aqui, dos pré-socráticos. Lembrando, quais são os quatro nomes aí que a gente pode se referir a esses filósofos? Né? Os quatro termos. Os pré-socráticos, claro, porque eles vieram antes de Sócrates, e Sócrates é um divisor de águas. Mas também, se cair na prova ou no vestibular, eles podem ser chamados de os primeiros filósofos, ou filósofos da physis, e também filósofos da natureza, beleza? E quem são esses filósofos? Recapitulando, os pré-socráticos ali, eles vão iniciar a filosofia grega, né? Então, ela surge, né, a filosofia na Grécia, ela surge a partir de uma ruptura, que ela é gradual, claro, do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Por exemplo, a partir de grandes trocas de culturas. Isso vai mudar a forma como o homem, a forma de conhecimento que prevalecia, que é a mitologia. Só um exemplo. Na Grécia Antiga, aliás, na Grécia, ela é uma região muito íngreme, né? Muitas montanhas, não tem como haver pastos, né, para sobreviverem da agricultura. Logo, eles foram obrigados a navegar. Então, nessas navegações, eles tocaram contato com outros povos. Isso foi transformando a cultura, né, grega. E o surgimento, por exemplo, da escrita, ele é muito importante também para a gente pensar aqui o surgimento da filosofia. Porque pela primeira vez, o conhecimento ele era registrado à mão. Ele não era um conhecimento que era passado de maneira oral, né, de geração para geração, como é uma característica da mitologia, né? Então, o que é que os filósofos pré-socráticos, o que é que esses primeiros filósofos
filósofos, perdão, eles estão investigando, né? Qual é o objeto de conhecimento da filosofia pré-socrática? É o princípio de tudo, vocês se lembram disso. O princípio originário de tudo, né? A arqué. Então, cada filósofo pré-socrático vai sugerir que o princípio de tudo, né, ele vai ser algum elemento da natureza. E isso a gente já viu. Vamos lá. Então, eles estão buscando, né, esse princípio originário de tudo aonde? Na natureza física. Por isso eles também são filósofos da física. Beleza, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Recapitulando. A filosofia antiga. Depois dos pré-socráticos, né, dentro da filosofia antiga, a gente tem uma guinada, a gente percebe uma guinada antropológica. A partir de quem? De Sócrates, divisor de águas por isso, por essa guinada antropológica na filosofia. Então, vocês lembram que o objeto da filosofia deixa de ser a arqué, ou seja, os filósofos deixam de buscar o princípio originário de tudo na natureza, e agora passa a ser o homem com Sócrates, a partir dessa guinada antropológica. Então, se a verdade ela estava na natureza física, onde é que a verdade está agora com Sócrates? Dentro do homem, né? O homem vai fazer essa investigação da vida, da própria vida. Então, fazendo essa investigação, ele chega à verdade. E o Sócrates, ele tem um método. Tá? Lembrando, qual é o método socrático? Nós já vimos isso. Ironia e maêutica. O que é ironia? É uma zombação? Não. A ironia ela não é aqui uma zombação para o Sócrates. A ironia ela é o ato de fazer questionamentos. Ora, se o Sócrates ele recebe informação que ele é o homem mais sábio de Atenas, né? E ele quer provar para o oráculo que o oráculo está errado, ele não é o homem mais sábio de Atenas. E o que ele vai fazer? Ele vai andar pela cidade, enchendo o saco de todo mundo, porque ele quer encontrar um homem que seja mais sábio do que ele. Então ele chega nas pessoas na rua, interpela as pessoas, por exemplo. Ele procurava a maior autoridade para falar sobre justiça. Então ele ia lá no general da cidade e questionava. Esse é o método da ironia. Questionava essa pessoa que era a pessoa capacitada para dizer o que era a justiça. E dizia, perguntava, o que é a justiça? Ele respondia. Ele dava um contra-argumento, mostrando que o interlocutor está entrando em contradição. Até que chegasse um ponto de que o interlocutor, ele reconhecesse que não sabia, né, do que ele acreditava saber. E aí, né, esse é o segundo momento do método socrático, que é a maêutica. Ou seja, a maêutica significa parto, né? Sócrates ele não vai levar o conhecimento para o homem. Ele vai te preparar, né, para você mesmo caminhar em direção ao conhecimento, que está dentro de você, está dentro do próprio homem. Então, primeiro o homem se livra de todas as verdades que ele acredita saber, e só assim ele está apto a chegar, a dar o primeiro passo em direção ao conhecimento. Aí a gente tem outro filósofo também, que a gente está cansado de saber, mas temos que recapitular, porque a gente precisa entender como é que acontece essa transição da filosofia antiga para a filosofia medieval. Então, talvez vocês tenham esquecido, e agora a gente vai recapitular. Quando a gente fala de Platão, a gente pode falar de teoria política, a gente pode falar de teoria da reminiscência, né? Mas a principal teoria dele é a teoria das ideias. E então, né, como é que o Platão divide a realidade? Em duas, o mundo sensível e o mundo inteligível, né? O Platão diz que esse mundo sensível, ele não gera conhecimento, porque ele é uma cópia do plano inteligível, né? O plano de cima, o plano onde habita o conhecimento verdadeiro. E a gente deve sempre ir em direção ao conhecimento verdadeiro, evitar conhecimentos falsos. E como é que a gente faz isso? Através do uso de quê? Da nossa racionalidade, da razão humana. Então, só assim a gente chega ao conhecimento verdadeiro. O Platão, ele também fala da questão da justiça, em sua teoria política. Por exemplo,
na teoria política do Platão, quem deve governar a cidade? Quem é que deve governar a cidade, segundo o Platão, em sua teoria política? É o filósofo. Ora, por que o filósofo? O filósofo é aquele que já faz, claro, uso da sua racionalidade, que consegue superar, digamos, esse mundo sensível e, digamos, já teve também contato com o mundo inteligível. Logo, o filósofo é aquele que está mais próximo da verdade. E pensem comigo na questão da justiça. Justiça ela é um conceito, segundo Platão. É um conceito que existe fora do tempo. A justiça ela está no mundo das ideias, o conceito de justiça. A justiça para o Platão, ela não é inventada por nós, ela não é uma convenção social. Como é que a gente vai acessar então a justiça? Como é que a gente vai nos tornar, como é que a gente vai governar a cidade? A gente vai colocar para governar uma cidade um sujeito que ele não conseguiu, né, fazer essa passagem do plano sensível para o plano inteligível? Não. A gente deve colocar o filósofo, porque o filósofo, segundo Platão, é aquele que já está com o pé ali no mundo das ideias. Logo, por exemplo, ele já consegue visualizar ali o conceito de justiça, então ele está mais apto para governar a cidade, porque ele conhece a justiça. Então, a gente percebe que o Platão ele não é nada democrático, né? Não é nada democrático. Pelo contrário, o seu mestre, Sócrates, foi morto numa democracia, de maneira muito injusta. Foi obrigado a tomar veneno, pela maneira de caminhar no pensamento dele, pela filosofia dele, tá certo? Então, recapitulando a filosofia antiga, falamos agora um pouco sobre o Aristóteles. Vocês lembram que o Aristóteles, ele é discípulo de Platão, assim como Platão é discípulo de Sócrates. Só que há ali uma correspondência entre o pensamento do Platão e Sócrates. Isso não acontece com o pensamento do Aristóteles. O Aristóteles ele vai por outro sentido. Se o Platão é dualista, acredita nesses dois mundos, o Aristóteles ele é o quê? Vocês se lembram? Ele é monista, ele não é dualista. Por que ele é monista? Porque ele diz que só tem um mundo. Qual é o mundo? O mundo sensível. Então, por exemplo, a ciência sendo desenvolvida ali pelo Aristóteles, para nós conhecermos a realidade, a verdade, neste plano sensível, né? Por quê? Enquanto Platão estava defendendo, como diz aqui o nosso fragmento, enquanto Platão ele defendia uma realidade verdadeira no plano inteligível, o Aristóteles ele afirma que o conhecimento ele é obtido pelos sentidos, tá bom? E, claro, relembrando aqui, como é que a gente alcança o conhecimento, chega à essência das coisas, segundo Aristóteles. Vocês lembram daquelas 4 causas, hein? Causa material, que é a matéria, por exemplo, do qual um objeto é constituído. A causa formal, a forma de um objeto, a forma que o objeto tem, é a causa formal. A causa eficiente de qualquer objeto, que é o que fez aquele objeto, quem fez aquele objeto, que transformou aquele objeto. Que é, por exemplo, algum artifício humano, criado pelo humano, o ser humano é a causa eficiente. E temos a causa final. O Aristóteles trabalha com um teleologismo, ou seja, uma doutrina que busca a finalidade de tudo, né? Então, para o Aristóteles, tudo tem uma finalidade. Na natureza, tudo tem uma finalidade. Inclusive, o ser humano tem uma finalidade. Qual é a finalidade do ser humano? Felicidade. A felicidade é a finalidade do ser humano. E a finalidade do ser humano enquanto sociedade? A eudaimonia, ou seja, o bem comum. Beleza? Claro, só que em um caráter de recapitulação da filosofia antiga. Aí a gente vai ter a expansão helenística. E esse período helenístico, ele não é um filósofo heleno. Não, os gregos se identificavam como helenísticos, né? Aí vem o Alexandre o Grande, que é o rei da Macedônia, ele também é discípulo de Aristóteles. Alexandre ele conquista um grande império que vai da Grécia até a Índia.
E com isso, ele não só impôs o domínio político, mas ele espalhou a cultura grega. Então, a língua, a religião, a arte, a filosofia, por todo esse território. Vai haver um sincretismo ali, filosófico, né? E esse processo dá origem ao período helenístico, que é a última etapa da filosofia antiga. O mundo helenístico, ele não era apenas grego, né? Ele era uma fusão entre a cultura grega e as culturas orientais, que são as culturas egípcias, persa, babilônica, etc. As grandes cidades desse período, como Alexandria, tornaram-se centros cosmopolitas, multiculturais e intelectualmente vibrantes. Então, a partir dali, surgiram vários tipos de conhecimento fundamentais para o desenvolvimento aí do pensamento da humanidade. Ok, pessoal. Quais foram as consequências filosóficas disso, da filosofia helenística, né? Ela começa ali após a morte de Aristóteles e ela é marcada pelas mudanças sociais e políticas desse período, uma vez que eles não se preocupavam mais com questões políticas, como questão da justiça, porque já tinha sido tudo dominado pelo Alexandre Grande. Então, eles estão buscando ali uma ética, né? Uma forma de viver em que a pessoa conseguisse alcançar a serenidade. Eles vão chamar de ataraxia, ou seja, imperturbabilidade da alma. A alma em um estado em que ela não é perturbável por nada. Então é uma maneira de vida, uma prática de vida, portanto uma filosofia prática. Ok? Por que que isso importa? A filosofia helenística, ela vai preparar o terreno para a filosofia cristã, que vai vir depois, né? E isso é muito importante. A gente não poderia falar do pensamento filosófico na modernidade sem antes fazer esse percurso aqui e entender qual é a base do pensamento cristão do período medieval. Então, foi nesse mundo cosmopolita e sincrético que surgiram novas formas de pensar o homem, a ética e a transcendência também, que mais tarde seriam reinterpretadas por pensadores como o Santo Agostinho. Então, olha só, o Santo Agostinho ele é um filósofo, um grande filósofo do período medieval, filósofo cristão. E ele está preocupado ali com questões, por exemplo, como o problema do mal, né? Ele quer afastar ali o mal de Deus. Ele desenvolve uma teoria da iluminação, em que sem a fé a gente não chega ao conhecimento, né? Mas isso é o tema quando tratarmos especificamente da filosofia medieval. Continuando aqui, o contexto histórico da transição. A gente tem a crise no Império Romano, nós temos muitas guerras, a decadência urbana, a instabilidade política. A gente tem a mudança cultural e linguística, né, do grego agora para o latim, com esse sincretismo cultural. E nós temos também o crescimento do cristianismo, que antes era uma seita, né, marginal, não oficial, e ela passa a ser a religião oficial do Império Romano, que já dominava toda aquela região ali. Então, continuando. A filosofia grega agora, né, ela passa a ser reinterpretada à luz da fé cristã. Ela vai servir como um apoio para as afirmações que vão ser feitas ali nesse momento da filosofia cristã, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a importância da Biblioteca de Alexandria e do neoplatonismo. Ou seja, o Platão ele inaugurou uma escola ali de pensamento em que, ali no final, né, da filosofia antiga, nós vamos ter um neoplatonismo. E esse neoplatonismo vai ser fundamental para o Santo Agostinho elaborar a sua filosofia. Então a gente já percebe aqui que o Santo Agostinho tem uma grande influência de Platão. Ele vai reelaborar a teoria do conhecimento de Platão à luz da fé cristã. E agora, surgem novas perguntas filosóficas, né? A questão filosófica ela vai mudar. Não é mais o que era o ser que eles buscavam, mas como o ser criado se relaciona com Deus. Já parte do pressuposto desse ser criado por Deus, né? O surgimento de uma nova cosmovisão cristã. Como é que isso funciona? O mundo é uma criação divina. Então aqui o tempo ele não é mais cíclico, como é o tempo na Grécia Antiga, né? Marcado por grandes acontecimentos,
que devem servir de inspiração para que se repitam ou que sejam evitados. Agora aqui, a história ela passa a ser entendida de maneira linear, com começo, meio e fim, né? E o ser humano ele é uma criatura imortal, que a nossa alma, ela habita esse corpo perene, né? E essa alma vai voltar. Ela vai voltar não para o mundo das ideias, como diria o Platão, mas agora para o céu. Por isso vai haver essa reinterpretação da filosofia platônica, por exemplo. Então a filosofia a gente percebe que ela passa o quê? A servir a teologia. Então, essa é uma característica. Então, para finalizar, né, a gente tem aqui algumas mudanças no papel do filósofo, nessa transição da filosofia antiga para a filosofia medieval. Se antes o filósofo ele era aquele cidadão da polis, né, um sábio que caminhava solitariamente, agora o filósofo ele é um intérprete da fé. Ele vai tentar interpretar ali os desejos divinos, as causas de Deus, etc. A filosofia ela deixa de ser exclusivamente greco-romana, como é a antiguidade clássica, e passa a dialogar com outras tradições, como a tradição judaica e a tradição cristã. Beleza? Pessoal, por hoje é só, tá? Espero que tenham gostado da aula. Espero vocês na próxima aula. Aquele abraço e até mais.